Então, burrim, rabuim, bem-vindo à nossa Kitá, a nossa sala de aula virtual. Nós estaremos hoje discorrendo sobre verbos em hebraico. Eu queria solicitá-los a quem estiver com o microfone ligado, por gentileza, desligar para não ficar tendo interferência. Só na hora de fazer alguma pergunta, ok? Vocês poderão, então, intervir. Alguém ainda está com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui quem é. Não estou conseguindo identificar quem está. Bem, pessoal, nós estaremos hoje discorrendo sobre verbos em hebraico. E o assunto de verbos, ele exige de nós o conhecimento prévio ou até mesmo uma revisão sobre, por exemplo, a questão dos pronomes e sufixos pronominais em hebraico. Então, por isso que eu pedi pela manhã para que vocês revisassem pronomes pessoais e sufixos pronominais. Nós estamos recebendo alguma interferência ainda, não é isso, pessoal? Ou vocês não estão escutando? O som está tranquilo para vocês? Tem alguém com o microfone aberto, bem. Agora eu não estou conseguindo identificar também, professor. Pessoal, quem estiver ainda com o microfone aberto, por gentileza, É silencie. o Galaxy A10. Quem é? Galaxy A10. Galaxy A10. Galaxy A10. Eu acho que é da irmã. Silene. Irmã Silene. Irmã Sirlene abençoada. Seu microfone está aberto agora. Obrigado. Tem outro aberto ainda. O de Alex também. Alex, está aberto o teu microfone. Eu acho que ainda está aberto. Agora fechou. Bem, então vamos nós aqui. Então, para nós entendermos bem a questão de verbos em hebraico, faz necessário fazermos uma revisão sobre os pronomes pessoais e os sufixos pronominais, porque os verbos, eles conjugados, sofrerão modificações nas suas terminações. Então, para tanto, se faz necessário fazer uma revisão sobre pronomes pessoais e os sufixos também, tá certo? É de suma importância para o assunto sobre verbos. Vocês conseguem enxergar aqui tranquilamente essa menorá? Sim, professor. Vocês estão vendo que na direita da menorá tem a palavra voz ativa. Aqui, a voz ativa. Estão enxergando, Sim. pessoal? Sim, E professor. à esquerda da menorá tem escrito voz passiva. Estão vendo aqui voz passiva? Sim. Sim. Da direita aqui na voz ativa, vocês conseguem ler os vocábulos que estão em cima ou acima da menorá? Nifal. Essa da direita, no caso aqui. Qual é a primeira palavra que nós temos aqui? Cal.
Pa'al, cal, não é isso? Cal. E a segunda? Pielo. Terceira? Rifelo. Pronto. Aqui, pessoal, esses três vocábulos aqui, no hebraico, nós chamamos de graus. E esses graus aqui que vocês estão vendo, eu estou escutando alguma interferência. Deixa eu tentar identificar onde é. Ok. Sim, então voltando aqui, esses três primeiros vocábulos que vocês estão lendo aqui, o pa'al, kal, o pe'el e o refil, são chamados de graus em hebraico. Os verbos em hebraico, eles são conjugados em seus graus. Então aqui você tem o grau, daqui a pouco vocês vão entender o que é isso. Pa'al, kal. O segundo aqui vocês têm é o pe'el e o terceiro o refil. Então, todos esses graus aqui que vocês estão observando são chamados de voz ativa. Esse aqui central, qual é o nome desse aqui central? De lado entre o refil e o rufalo? Ritpael. Ritpael. Então, o ritpael, ele diz respeito à voz reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre ação. Aí depois nós temos qual é esse próximo depois do ritpael? Esse aqui. Ufal. Depois. Fual. E. Nifal. Nifal. Então, esses outros três aqui, eles estão na voz passiva. É como se nós tivéssemos aqui um conjunto, com, vamos dizer assim, com forças antagônicas, com forças contrárias, onde você tem que encontrar o ativo e o passivo. Então, o ativo aqui seria, na direita para a esquerda, o cal. E o passivo do cal é o nifal. O piel já é a voz intensiva do cal. É como se você praticasse uma ação de uma forma enérgica. Então, a forma ativa enérgica é o chamado piel. E a forma passiva enérgica é o pual. Aí você tem aqui o refil, que é a voz ativa, causativa, e a voz passiva causativa é o rofalo, tá certo? E a voz reflexiva é o ritpael. Então, em hebraico, a guisa de introdução, os verbos em hebraico, eles trabalham com graus. Então, você vai encontrar a voz ativa simples, a voz ativa intensiva, a voz reflexiva, a voz passiva simples, a voz passiva intensiva, a voz causativa e a voz passiva causativa. Então, é dessa forma que os verbos em hebraico se comportam. Essa é a primeira, vamos dizer assim, uma introdução sobre verbo. Um outro entendimento que a gente precisa, de fato, atentar bem quando estamos estudando verbos em hebraico, é que, diferente da língua portuguesa, que nós nos preocupamos com a questão do tempo, seja o presente, passado e futuro, em hebraico não encontramos, ou não, nós não temos essa preocupação com o tempo do verbo. A preocupação no hebraico, no que diz respeito ao verbo,
está pautada na questão da ação do verbo e não no tempo verbal, e sim da ação verbal. Então, se diz que uma ação em hebraico, ela foi consumada. Se diz que essa ação em hebraico, ela será consumada, ou que essa ação ela está em andamento. Então, o verbo em hebraico, ele se molda em relação à ação e não em relação ao tempo da ação. Ele vai se portar como a ação está sendo realizada. A ação está sendo realizada de uma forma simples. A ação está sendo realizada de uma forma enérgica, de uma forma intensiva. Então, é desse modo que o verbo no hebraico ele se comporta. Se comporta na ação e na qualidade da ação. A preocupação em si não é com o tempo verbal, como recorrentemente na nossa língua portuguesa, e sim com a ação do verbo, ação verbal. Ok, pessoal? Então, fazendo apenas uma introdução. Então, nós temos no hebraico 7 troncos, ou 7 graus. É como se nós tivéssemos uma árvore e essa árvore ela conseguisse se expandir em 7 ramos ou 7 troncos ou 7, vamos dizer assim, galhos, numa expressão popular. Cada tronco, cada ramificação, cada ramo dessa árvore de respeito a um grau, de respeito a uma forma de estar conjugando o verbo, certo? Então, 7 troncos. Pense numa árvore ou pense num castiçal, pense numa menorá, que tem 7 braços, tá certo? Então, é dessa forma que o verbo em si, no hebraico, ele vai se comportar. 7 graus. E uma outra informação ainda, adicional, é que o verbo em hebraico, ele se apresenta num aspecto perfeito, num aspecto imperfeito, que também ele é conhecido como completo ou incompleto. Então, quando o verbo se apresentar no aspecto, na sua forma perfeita ou completa, é quando a ação ela foi consumada, ela foi concretizada. Agora, quando a ação está em andamento, ou quando a ação ainda irá se concretizar, então se diz que esse verbo ele está se apresentando na sua forma imperfeita. Tá tranquilo, pessoal, essa definição? Isso aí eu estou apenas teorizando, porque vamos trabalhar todos esses conceitos, tá certo? Eu quero que inicialmente vocês tenham uma visão geral do verbo em hebraico. Tá certo, pessoal? Beceder? Beceder? Certo, certo. Ok. Então, aqui nós temos os pronomes e os sufixos pronominais. Não é isso? Então, aqui você tem o aná, atá, at, ru, ri, anarno, atem, aten, rem, rená, certo? E aqui você está diante exatamente dos sufixos, né? Aqui no singular e aqui no plural. Isso aqui é importantíssimo quando nós estivermos, de fato, analisando o verbo, ok? Então, o que é um verbo, né? Então, o Vicente, o Mazipe, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que escreveu uma excelente gramática, ele define verbo como uma palavra que expressa ações, estados ou processos de origem substantiva. O verbo hebraico ele transmite 3 ações, que é a ação simples, a ação
simples ativa, passiva e a reflexiva, certo? E ele possui 7 construções básicas, ok? A forma mais simples da maioria dos verbos em hebraico é na terceira pessoa masculino do singular. Olha aqui, perfeito ou completo, cal, de acordo com Page Kelly, ok? Então, a forma mais simples do verbo. O que é que significa, professor, a forma simples? É a forma em que nós iremos encontrar ou encontrá-los nos dicionários. É a forma sem sofrer nenhum processo de alteração, nenhum acréscimo na sua estrutura. É a sua forma original, a sua forma primitiva, tá certo? Então, essa é a forma que nós iremos encontrar os verbos nos dicionários, tá certo? Terceira pessoa, masculino singular, do perfeito calo. É essa forma que nós iremos encontrar, certo? Vamos aqui apresentar algumas particularidades com os verbos em hebraico. Então, primeira particularidade. Leiam, por favor, para mim. Jean. A preocupação não é com a dinâmica do tempo. Então, como eu falei inicialmente, a preocupação não é com a dinâmica do tempo, como é na língua portuguesa, por exemplo. É presente, passado e futuro. E até porque o presente do hebraico ele não é igual ao presente da língua portuguesa. Só para vocês terem ideia. Porque o presente do hebraico ele pode estar se referindo a algo que está em andamento. Estão entendendo? E já torna-se diferente da língua portuguesa. Algo que está em andamento, certo? Então, por isso que a preocupação Parecido com o nossa... grego, né, professor? Exatamente. Exatamente. Então, só para a gente, de fato, já começar a entender que a preocupação não é com o tempo. A preocupação será com a ação. Ok? Com a ação. Então, vamos lá. Então, a preocupação não é com o tempo. Leia, por favor, Maxwell. Como o oriental tende a relatar os fatos a partir de uma perspectiva fotográfica, boa parte dos verbos no texto bíblico tende a estar no tempo perfeito. O que é que isso quer dizer, né? Como o oriental tende a relatar os fatos a partir de uma perspectiva fotográfica. Boa parte dos verbos no tempo perfeito tende a estar no tempo perfeito. Isso quer dizer o quê, pessoal? O que é que significa que o oriental ele tende a relatar os fatos a partir de uma perspectiva fotográfica? Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar um fotógrafo e vamos imaginar o trabalho de um fotógrafo. Qual é o trabalho de um fotógrafo? É óbvio que é o quê? Fotografar. Não é isso? Quando um fotógrafo ele realiza a ação de fotografar, a gente pode dizer que ele passa a ter uma visão da sua ação de uma forma consumada. Ele pode contemplar a sua ação de fotografar de uma forma concretizada quando ele passa a realizar, a tirar uma fotografia. Ele não passa a ter uma visão panorâmica daquilo que ele fez, não é? Suponhamos que ele passe a fotografar, por exemplo, um casal caminhando. Evidentemente que o casal não continuará caminhando na fotografia, né? Mas quando ele bate essa foto, ele resiste a essa foto. O que é que a gente pode observar? Depois
da ação ter sido efetuada. Que é como se a caminhada daquele casal tivesse chegado até o fim, tivesse sido consumada. Então, o que eu quero dizer com a visão oriental tende a ter uma perspectiva fotográfica. É de algo dentro de uma ação que foi concretizada, que foi consumada. Por isso que se diz que é um estado perfeito e não imperfeito, certo? Então, o oriental, ele tende a ter essa perspectiva fotográfica. Então, os verbos, boa parte dos verbos no texto bíblico, ele tende a estar no tempo perfeito, nessa perspectiva de uma ação que foi consumada, que foi concretizada. Se vocês não estiverem entendendo, podem, com certeza, intervir e fazer perguntas, tá certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Renata? Sim, professor. É como se fosse uma fotografia do momento, né? Então, Exatamente, aquilo que exatamente, aconteceu ali. exatamente. Tá tranquilo, Paulo? Tá ok, professor? Muito bem, muito bem. Terceira característica, né? Há uma terminação com seus sufixos e afixos para os verbos no masculino e outra para o verbo no feminino, certo? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem uma revisão sobre os pronomes pessoais e os sufixos pronominais. Porque nós aprendemos lá nos pronomes que nós temos no hebraico pronomes que são comuns, que não tem gênero específico, não é isso? Por exemplo, a primeira pessoa do singular, ela é comum para masculino e para feminino. Não há um gênero específico, não é? A primeira pessoa plural, não há também um gênero específico. Serve para o masculino como serve para o feminino. Não é isso? Mas a segunda pessoa do singular há uma forma específica para o feminino e uma forma específica para o masculino, não é? A terceira pessoa masculino tem a sua forma específica masculino e tem a sua forma feminina, a sua forma específica para o feminino, a terceira pessoa, ok? Não foi isso? Então, é necessário a gente estudar os pronomes, porque serão de suma importância para o aprendizado de verbos, tá certo? Então, há uma terminação com seus sufixos e afixos para os verbos no masculino e outra para o verbo no feminino. Ou seja, como é que os verbos se comportam? O verbo ele apresenta da sua forma, em sua maioria, formado no seu choreche, na sua raiz, por três consoantes, e depois nós iremos inserir os sufixos pronominais que nós aprendemos anteriormente, tá certo? Então, por isso que é importante estudar pronomes, sufixos e os seus afixos. Então, a terminação para o masculino e uma terminação para o feminino, também em verbos em hebraico, tá certo? Os verbos se classificam em fortes e em fracos, certo? Há verbos fortes e há verbos que são fracos. Os verbos fracos são os que possuem sua raiz. Olha, eu não estou falando num vocábulo como um todo, não. Eu estou falando aqui da raiz do verbo. Daquelas três consoantezinhas básica, não é?
básicas formadoras de um verbo, ok? Então, os verbos fracos são os que possuem sua raiz, que é a sua forma básica, uma ou mais guturais. Aí eu pergunto, estão lembrados quais são as consoantes guturais? Sim, sim, as 5, o este, o Ain, o Aleph, o Rei e o Het. Pronto, então a gente tem que ter isso de mente. Se aparecer um verbo que na sua raiz, no seu choreche, aparecer uma ou mais gutural, ele será classificado como verbo forte ou verbo fraco. Fraco. Verbo Eu fraco. falei o altar desligado. Verbo fraco. Aí qual é o contrário disto? Aquele que não apresentar será o quê? Gutural, forte. Será um verbo forte. Tá tranquilo? Então, a Tranquilo. definição de um verbo classificado como fraco é aquele que apresentar na sua raiz, entendo raiz, pessoal. Não é sufixo e nem prefixo, é raiz, certo? Se apresentar na sua raiz uma ou mais gutural, será classificado como o quê? Verbo forte ou verbo fraco? Fraco. Verbo fraco. E aquele que não apresentar será classificado como o quê? Forte. Verbo forte. Tá tranquilo? Tranquilo. Mas há uma outra informação. Além de culturais, tem também aqueles que iniciam com o quê? Iode. Com o iode. Então, se um verbo ele iniciar na sua raiz, o que é que você entende que é raiz? Não é com prefixo, não. É a raiz do verbo. Se ela iniciar com iode, também esse verbo será classificado como verbo fraco. Mas outra informaçãozinha sobre o verbo fraco. Se ele iniciar com o quê? Além do iode, qual é a Não. outra consoante? Não. Então, se tiver uma ou mais gutural, se iniciar com iode ou se iniciar com nu, ele será classificado como verbo fraco. Ok? Então, se não tiver um num, se não começar com num, melhor dizendo, se não começar com iode, se não tiver uma gutural, será classificado como verbo o quê? Forte. Verbo forte. Ok? Verbos fortes. Os verbos fortes são aqueles que têm três consoantes fortes na terceira pessoa do perfeito cal, paal. Você pega um dado raiz, você pega lá uma dada raiz e se essa raiz tiver três consoantes fortes, ou seja, não tiver nenhuma gutural, na terceira pessoa do masculino singular do perfeito cal, ele será o quê? Fraco ou forte? Forte. Será forte, é forte, certo? O verbo hebraico ele possui duas flexões. O perfeito ele é formado pelo acréscimo de sufixos pronominais à raiz, quase sem variação de tema dos radicais. E o imperfeito ele é formado pelo acréscimo de prefixos e sufixos à raiz com variação de tema. Então, o perfeito ele é formado pelo acréscimo de sufixo ou de prefixo, pessoal. Sufixo. Sufixos pronominais. E o imperfeito ele é formado pelo acréscimo de prefixos e sufixos. Ok? O imperfeito. O tempo perfeito no hebraico, ele é chamado de quê?
calo. De modo introdutório, nós iremos estudar somente verbo forte, certo? Só verbo forte. Aí, por exemplo, nós temos aqui no perfeito. O que é que o perfeito no hebraico ele expressa? Expressa uma ação completa o estado de ser. Por exemplo, ele matou. Certo? Ele matou. Ele concretizou a ação de matar. Imperfeito. Expressa uma ação incompleta. Ele matará. Ele não matou. A ação de matar está ainda em andamento. Certo? A diferença do perfeito para imperfeito. Josefo. Expressa uma ordem à terceira pessoa, que é uma forma do imperativo, né? Mate. Coortativo. Expressa uma ordem à primeira pessoa, que eu mate. É também uma forma do imperativo. Imperativo. Expressa uma ordem à segunda pessoa. Mata. Quem? Você, né? Tu. Infinitivo construto. É um substantivo verbal. A gente aprendeu o construto da semana passada e aqui está falando de infinitivo construto. É um substantivo verbal, ou seja, é um substantivo que é transformado em um verbo. Matar. É como se fosse o nosso infinitivo, né? Nosso infinitivo no português. Infinitivo absoluto. É um substantivo verbal enfático. Ou seja, é um infinitivo, só que empregado de uma forma enérgica, de uma forma enfática. Não é um matar tão somente por matar. Que eu estou falando aqui, pessoal, a fim didático, viu? Não é para ninguém estar matando ninguém. É só para entender a questão do verbo aqui. Então, matar em si já é uma coisa bizarra, uma coisa totalmente condenável, né? Mas quando se diz de matar de uma forma enfática, é como se você utilizasse de requintes de crueldade na ação de matar. Então, é a ação de matar de uma forma brutal. Não é vamos dizer assim, num calor da emoção, a pessoa discutiu com o outro no meio de um trânsito e acabou matando. Não. Foi algo que foi planejado, que foi premeditado e que foi empregado resquício de crueldade. Então, é um matar de uma forma enfática. Ok? Didaticamente falando, viu? Particípio é um adjetivo verbal. É como se fosse nosso gerúndio, né? Matando o que mata. É usado como presente e passivo. O particípio. Agora vamos para os troncos verbais. Mas antes eu quero abrir aqui espaço para perguntas. Se está dando para vocês entenderem até então. Tá, então tudo ok, Professor, professor. Sim, professor, sim, pode falar. em relação, quando o senhor falou do imperfeito, o senhor falou da questão da variação de tema. Essa variação de tema seria o quê? Porque o senhor disse que o perfeito quase não tem, Quando né? nós falamos de variação de tema, nós estamos falando dos radicais, dos radicais. Os radicais está falando daquelas consoantes que, na verdade, formam um conjunto da raiz. Certo, certo. Aí no imperfeito vai ter variação, né? Vai ter variação. E como? Como existe variação? Principalmente o verbo imperfeito e o fraco. Ele é um verbo totalmente defectivo, irregular. Por isso que a gente deixa para estudar para o final. Tá E, estuda, e inicia com o mais fácil. Tá bom. Fique à vontade, viu? Quem quiser fazer perguntas, agora é o momento. Para a gente prosseguir para os troncos. Sim, professor. O senhor Sim. falou das duas flexões, né? Que é o perfeito e o imperfeito.
Esse caso do Jussim, no cortativo, imperativo, infinitivo, são o quê? Isso Não aí são são, flexões? isso aí são formas, formas do imperativo que vai se apresentar. Tá. E geralmente vai apresentar mais no perfeito. Ou no imperfeito, aliás. É mais no imperfeito. É. Mas ambas as formas são possíveis. No imperfeito como no perfeito. Uhum. Porque são formas do imperativo. Você vai encontrar lá em Osé, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então ali o verbo está no cortativo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Desçamos e confundamos. Não é? Entendi. Então vamos nós. Os troncos verbais. Então o primeiro tronco que nós estudamos é o chamado calo. Calo de respeito à ação simples e ativa. Por exemplo, ele matou. Seria uma tradução para o português. Certo? Uma ação simples e ativa. O sujeito pratica a ação de uma forma ativa, de uma forma simples. Aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora é para a importância da frequência desse grau, desse tronco, no texto da Bíblia hebraica. Ele diz respeito a 68% dos casos. Mais Só da 68, né, metade. professor? Só 68, não é? Só. Dos casos. Então, atentar para esse tronco, não é? Para você, de fato, perceber a importância que há nele. Ele vai ocorrer, não é? Mais de qualquer outro tronco na Bíblia hebraica. 68% dos casos, certo? O nifal. O nifal, ele é a forma passiva do cal. Porque se o cal é a forma simples e ativa, o nifal é a forma simples e passiva. Que seria uma tradução para o português, ele foi morto ou se matou, certo? Ou se matou. Também pode ser traduzido na forma reflexiva, dependendo do contexto, certo? O nifalo. Então, o nifalo é a forma passiva do calo. Aí temos agora aqui o PL. O que é o PL? É a forma intensiva e ativa. Então, eu poderia afirmar que o PL é a forma ativa do calo. Porque se o calo é a forma ação, é a ação simples e ativa, então a ação intensiva e ativa é o PL. Então, eu poderia resumir e dizer que o PL é a forma intensiva do calo. Como é que seria traduzido para o português? No lugar de ele matou, ele massacrou. Ou ainda, para quem está iniciando o processo de tradução, diante do PL, ele poderia, é possível você colocar entre parênteses a palavra mesmo. Então você poderia aqui traduzir da seguinte forma: ele matou mesmo. Tá certo? É possível essa tradução. Colocar entre parênteses mesmo. Nós temos o PL, mas temos também o PUAL. Então, o PUAL seria a ação intensiva passiva. Então, eu poderia dizer que o PUAL é a ação intensiva do NIFAL. Porque se o NIFAL é a ação simples e passiva, é quando o sujeito sofre a ação de uma forma simples, o PUAL ele sofre de uma forma intensiva.
certo? Então, o PL é ação intensiva e ativa, o PUAL é ação intensiva e passiva. Então, na tradução, se no Unifal ele foi morto, no PUAL ele foi assassinado cruelmente. Ou poderia também traduzir por ele foi morto mesmo. Você está dando intensidade à ação sofrida. É uma outra forma também que você poderá também traduzir. Perguntas até o momento? Podem perguntar, viu? Nenhuma, professor. Nenhuma. Tá tranquilo, Tranquilo. irmã Esther? Tá dando para entender, irmã Esther? Tá tranquila? Tá dando para levar. Ok, tá certo. Irmão Joel tá aí de lado? Não chegou ainda, professor? Chegou ainda não. Não. Ok. Paulo? Tá ok, professor? Parabéns. Irmã Cecília? Tá dando para entender, irmã Cecília? Irmã Cecília não está me ouvindo. Tranquilo, Alex? Tranquilo, professor. Ok. Eita, agora o cachorro agora ressuscitou agora com raiva. Prende esse cachorro aí que ele vai acabar entrando na aula. Ok, muito bem. Vamos lá. Refelo, ação causativa e ativa. Ele fez matar. O refilo é uma ação causativa e ativa. É quando se faz alguém praticar uma ação. Vamos dizer assim, que você tem o autor criminal, o autor intelectual, mas quem praticou a ação foi um terceiro. Eu estou usando esses termos para a gente entender de uma forma ilustrada o verbo. Você tem o autor intelectual, mas você tem aquele que pratica o crime diretamente, que pratica diretamente. Mas você tem aquele mentor, aquele que pensou no crime, que contratou alguém para matar. Então, isso aí é o grau que nós chamamos de refilo. Professor, você tem o caso Comandante, de né? Davi, professor? Deixa eu voltar aqui que eu chutei. O mandante. É o mandante, Tem o caso, o Sim. caso de Davi, né? Seria o caso de Davi, não é? Mas vamos trazer agora para uma coisa boa. A gente está falando somente de matar, né? Falando uma coisa boa. Vamos dizer que Renata ela foi abençoada. Aparece o verbo lá em relação a Renata, que Renata foi abençoada. Ok? Se esse verbo lá, o brachá, se ele apresentar no refilo, significa dizer que não houve nenhuma meritocracia da parte de Renata. Que é preciso, Isso é interessante. dentro do contexto da bênção que Renata foi favorecida, tem que tirar todo o holofote de Renata, porque não houve nenhum mérito de Renata. É preciso existir um despojamento no sentido de que Renata recebeu essa bênção, Renata foi abençoada, não foi porque teve mérito em Renata, mas porque a ação de abençoar, ela partiu única e exclusivamente de Deus. Deus decidiu abençoá-la.
Então, quando o verbo refilo, por exemplo, aparecer, vamos dizer no sentido de abençoar, ele tira essa questão de toda a meritocracia humana e passa a convergir unicamente, exclusivamente para Deus. Então, daí você já consegue analisar a importância de você identificar a situação de um verbo em hebraico. Porque se você não conseguir identificá-lo, você pode traduzir errado e você pode trazer o sentido do texto também de uma forma equivocada. Estão entendendo? Por isso que é importante. Sim. E não apenas você entender o verbo, mas entender o verbo dentro do seu contexto geral. Porque você também não vai poder pegar o verbo, isolar esse verbo, pegar o sentido do dicionário e tentar trazer o sentido geral para o verbo dentro daquele texto. Não. Você precisará analisar o verbo dentro do contexto geral. E além do que você pegou no dicionário e tudo mais, mas você precisará analisá-lo dentro do contexto geral. Então, por isso que é importante você identificar bem essa situação do verbo no hebraico. Estão entendendo? Então, eu dei um exemplo agora da questão de abençoar. O verbo está no refilo. Mas se o verbo tivesse no calo, mas se o verbo tivesse no nifado, mas se o verbo estivesse no rito para ele, então muda a estrutura, muda o sentido do verbo. Ok? Então é importante a gente identificar a situação do verbo no hebraico, por conta disso aí. Aí está escrito lá, e Deus endureceu o coração de Faraó. Eu tava pensando nisso agora, professor. Foi, então eu estou aqui. Foi, nessa passagem. Então eu estou aqui com o espírito do adivinhão. Vai, continue. Eu já ia lhe perguntar sobre essa passagem mesmo. Vai lá. Aí vocês gritam, sai dele. Mas vamos lá. Dê lugar aí. Não, por isso que está com o espírito do adivinhão. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Está escrito lá. E Deus endureceu o coração do Faraó. Aí, em outras passagens, mas Faraó endureceu o coração. Espera aí, o verbo está no refilo, o verbo está no calo. Se o verbo estiver no refilo, em sua maioria, que Deus endureceu, estiver no sentido de refilo, então Faraó não teve nenhuma possibilidade de arrependimento. Então, Faraó foi predestinado, foi eleito para ser um instrumento de discórdia, de desprezo, de maldição, de perseguição, de toda a sorte de violência e sofrimento para com o povo de Israel. Então, os chamados calvinistas reformados estão corretos. E os arminianos estão equivocados na sua hermenêutica. E agora? Peraí, não, mas o verbo está aparecendo no calo. Se está aparecendo no calo, então o agente da ação não é Deus. É Faraó. É Faraó. E Faraó endureceu o coração. Então, qual é a situação agora? Deus endureceu ou Faraó endureceu? Quantas vezes aparece o verbo endurecer no hebraico? Aparece 20 vezes. Quantas vezes em relação a Faraó e quantas vezes em relação a Deus? Vocês vão investigar, porque vocês vão apresentar isso em exegese. Show. Ficar apenas na expectativa, na arquibancada, ouvindo vocês apresentarem a exegese sobre esse assunto. Esse é um dos versículos que vocês vão apresentar. Então, é uma discussão, certo? Só para dramatizar essa questão. Se puder escolher, eu já quero ficar com esse aí, viu, professor? Então, já passei para você. Pronto. Só para a gente entender essa importância, né? A importância de identificar o verbo em hebraico. Tranquilo, pessoal? Isso. Tranquilo. Só comentando, se eu me oportunizar. Muito interessante mesmo, porque quando você estuda no original, você tem esses conhecimentos, assim, de poder interpretar o que o texto realmente quer dizer, né? E não atribuir a culpa
que é o caso aí, né? Os calvinistas vão dizer que a culpa é de Deus, entre aspas. É Deus é Isso. que predestinou para condenação. Mas quando você vai lá no original, você vê que não se trata disso. Correto. Não só em várias outras passagens em que o texto no original, traduzido no original corretamente, interpretado corretamente, você tem esse, esse sentido, né? De que a culpa não está em Deus, né? Está no homem. Então, está na responsabilidade humana. Então, aí, Corretíssimo. já os calvinistas, eles perdem muita força na interpretação dos textos por causa disso, ao recorrer ao original. Não faz juiz ao que eles dizem, né? O que eles pregam. Correto. Corretíssimo. Importante. O rofalo, né? O rofalo é a ação causativa e passiva. Foi levado a matar. Tá certo? Ele foi levado a matar. É quando Deus ele fala lá na Gênesis, quando o homem peca, né, no capítulo 3, ele vai dizer que a terra, ela produz o quê? Deus fala para a terra produzir. Estão lembrados? Espinhos e abrolhos. Corretamente. Então, ali, veja ali a ação do verbo, né? A terra, ela está sendo levada a produzir. Ok? Está sendo levada a produzir espinhos e abrolhos. Produza. Não é? Produza. Certo? Então, está no rofalo. E aqui, por fim, nós temos o ritpael. Ação intensiva e reflexiva. É quando o sujeito, ele sofre, ele pratica e sofre a ação de uma forma intensiva concomitantemente, não é? Ao mesmo tempo. Suicidou-se atrozmente, de uma forma com requintes, né? De uma forma bizarra, de uma forma realmente fora de todo o contexto, né? Certo? Então aqui nós temos os 7 graus ou troncos verbais. Kal, Nifal, Piel, Pual, Rifil, Rofal, Ritpael. Veja como é fácil. Sim. Na última casa, por exemplo, Saul. Seriam. Seria a ação dele, né? Ele pega a espada e Um lança suicídio sobre ele. bem. Terrível, né? Isso. Veja como é fácil vocês aqui memorizarem esses 7 graus. Olha, um Q, 2N. Aí aqui você pode, para abreviar, um Q. Só existe um começando com Q. Ok? Um N. Só existe somente um do tronco que começa com N, que é o nefalo. Aí agora com P. São quantos P? 1, 2. Você pode colocar 2 P's e H, 3H. Pronto. Memorizou. Um calo, um nefalo, um PL, um poalo e 3H aqui. Ok? Um calo, nefalo, PL, poalo, refil, rofalo, ritpael. Renata já fez sinal, já que quer falar de memória. Pode falar, Renata. Entendeu como é fácil? Olha, um Q, um N, 2 P's e 3 o quê? H's. Certo? Então, um Q, calo, um N, nifalo, 2P, qual é? Piel e Poal, e o 3H's, que é o Rifil, Rofalo e Ritpael. E sempre pensando nessa relação. Ativo, passivo, ativo intensivo, passivo intensivo. Causativo, ativo, causativo passivo e reflexivo intensivo. Professor, deixa eu ver se eu entendi bem o causativo. Você pode voltar aí, por favor? Acho que Causativo. O refil, né? E o Rifil, rofal. Rofalo. Um é ativo e o outro é passivo.
Pronto, ele fez matar. A, se A faz B matar, A é o responsável, né? No refill, No refill, A é o a responsável. responsável. E no Rofal, se tem A e B, né? B é levado a matar por conta de A, mas a culpa é de B. Isso. E no caso, então, em refill a culpa é de A, em Rofal a culpa é de B. Correto. Mas se for no mesmo, dado o mesmo, como é o caso lá de Faraó, no mesmo Isso. texto, se o verbo aparece na forma de refill, a culpa é de A, Rofal a culpa é de B, não é isso? Correto. Certo. Entendi. Professor, é uma Sim. dúvida, mas Pois eu não, acho que vai ser bem de exegética, que é uma passagem também que eu acho bem complexa, que é 2 Samuel 24, que vai dizer que é da contagem, né? Que Davi ele vai fazer uma contagem do povo. certo. Que se No repete em primeiras 24, crônicas, né? primeiro, no 24 de Samuel vai dizer que foi Deus que incitou a Deus. Davi. E em Crônicas vai dizer que foi Satanás. Primeiras crônicas 21. Diz que foi Satanás. 21. Isso, na verdade, é um assunto de crítica textual. Hum. Porque a gente vai ter que analisar como a Septuaginta ela traz essa passagem aí, como a Peshitta ela trabalhou esse texto, como o Códice de Leningrado, como o Códice de Alepo, como esse texto ele é apresentado na Vulgata Latina. E aí você vai fazer uma comparação com todas essas versões do mesmo texto. E aí, se houve uma mudança na Septuaginta para o Códice de Leningrado, para a Peshitta, para a Vulgata, é porque certamente foi uma intervenção escribal. Porque eu não posso atribuir aquilo que é de mal para Deus. Então, vou dizer que foi de Rassatã. Só que Rassatã é um mensageiro. Não é Satanás como nós comumente idealizamos dentro do contexto do Novo Testamento, não. Certo? Esse aí é o Rassatã. Ele é um mensageiro. Porque a ideia que a gente vai tentar levar para o texto aí é a ideia de Satanás dentro dos modos ou da visão cristã. Mas entenda que aí você está dentro do texto do Antigo Testamento. Então é um texto judaico. E a visão judaica é diferente da visão cristã do que diz respeito a Satanás. Isso é um assunto de demonologia judaica. Entendeu? E também de crítica textual. Porque a crítica textual, ela vai, de fato, analisar o mesmo texto em várias versões. Sim. E vai estudar se há ou não algum tipo de alteração, de mudança nessas versões que estão sendo pesquisadas. Houve uma alteração na Septuaginta do Códice de Leningrado. Houve um acréscimo lá na Vulgata. Esse acréscimo veio de quem? Então vamos estudar. Porque se há 10 cópias, 5 cópias houve alteração. Se houve alteração, então certamente foi uma intervenção escribal. Agora vamos investigar essa intervenção. Entendeu? Então certamente foi uma alteração. Foi uma intervenção escribal. Mas aí, para falar com propriedade, a gente tem que investigar de fato em loco. Tem que pegar o texto lá e tem que analisar. E quem vai analisar isso aí, dentre outras questões, é a Bíblia BHS, que é a Bíblia Hebraica de Stuttgartense. Ela traz o aparato crítico e você, no caso, o estudante, o professor, o pesquisador, vai investigar tomando como base o aparato crítico da BHS, que é onde ele cita, o escriba, todas as alterações possíveis que o texto sofreu ao longo do processo redacional. Atmevin? Lo Mevin? Ok, entendi. Beceda? Atmevin, se você está me entendendo. Atmevin. Aí eu perguntei, Lo Mevin ou o Atmevin?
Aí você responde Ani Mevin. Mevin. Ani Mevin. Ani Mevin. Ani Mevin. Ani Mevin. Ok, Eu entendi, né, professor? isso. Observações gerais. Isso aqui a gente vai, de fato, entender melhor na próxima aula, tá certo? Porque teremos a parte prática. Vocês irão perceber, melhor dizendo aqui, no enunciado, que a primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural são idênticas, tanto para o masculino quanto para o feminino. Não há distinção na primeira pessoa verbal, singular, plural e primeira pessoa singular e plural e terceira pessoa. Masculino e feminino não há diferença, certo? As formas da segunda pessoa, do singular e do plural e da terceira pessoa singular apresentam diferença entre o masculino e o feminino. É muito parecido com a questão lá dos pronomes, estão lembrados? Bem parecido. O verbo calo, ele é traduzido sempre como voz o quê, pessoal? Ativa. Voz ativa. A raiz do verbo, ela é composta de 3 consoantes da terceira pessoa do masculino singular. Então, quando vocês estiverem diante de um dicionário procurando algum verbo, não é necessário atentar para a informação de que o verbo você só vai encontrá-lo no dicionário quando estiver na terceira pessoa do masculino singular do cal. Por que do cal? Porque ele não permite que nada seja acrescentado a ele. Ele está na sua forma primitiva. Todas as outras pessoas são formadas por meio da utilização de quê, pessoal? Prefixos, no caso dos imperfeitos, e sufixos, no caso dos perfeitos, além de vogais sobre a raiz, certo? Os verbos hebraicos aparecem, aqui tem aparecem, mas aparecem, viu? Daqui a pouco eu corrijo isso aqui. Aparecem nos dicionários, com exceção dos monossilábicos, estão na terceira pessoa masculino singular. Só reforçando. Aqui nós temos as referências, P.G. Kelly, Antônio Renato Gusso e Mazip, o Vicente Mazip, Manual Introdutório ao Hebraico Bíblico. Perguntas, pessoal? Fique à vontade agora. Quero ouvi-los agora. Se porventura tiver alguma dificuldade, isso foi somente uma aula introdutória. Maciel esteve calado hoje a aula toda, eu estou até preocupado com ele, não sei se foi algum chá que a mulher deu a ele, né? Eu vou até parar de gravar agora aqui,